Então, estamos gravando a sessão do dia 12 de setembro do grupo do Gorgias. E a gente pensou, então a gente, há 2 semanas atrás, a gente estava discutindo essas, ainda, né, estamos ainda lendo o diálogo entre o Polo e o Sócrates, né? E eles estavam discutindo, eles chegaram lá no curso dessa discussão, que eu não me lembro mais muito bem como foi, mas eles chegaram lá no curso dessa discussão a questão essa de qual é mais feliz, né? Se é o justo ou se é o injusto. Eles vinham na verdade... me lembrei agora qual é o curso da discussão, é assim... é uma questão de a retórica, ela dá um poder, né, às pessoas e, portanto, ela é benéfica, e é o poder de fazer o que você quiser que aconteça, né? Esse seria o poder, um poder político, assim, né, de implementar o que você quiser que aconteça. E o Sócrates objeta que esse só é um poder se dele deriva um bem. Mas, se você está enganado a respeito do que, né, do bem, então, na verdade, o que você vai implementar, né, vai ser um grande mal para você. E então eles estão fazendo essa discussão e aí então eles têm essa discordância a respeito do grande poder, né? Se é um grande poder, o tirano que e se ele é feliz, portanto, por implementar os maiores, poder implementar roubos e saques e assassinatos e tal, sem ser pego. Porque, segundo o Polo, seria, na verdade, ruim você cometer as grandes injustiças se você fosse pego, porque aí então você sofreria alguma coisa, sofreria penalidade. Então, né, o maior bem, segundo o Polo, é poder cometer as maiores injustiças sem sofrer penalidades. E daí o Sócrates diz não, seria melhor você ser justo, mas se você for injusto, melhor é você sofrer as penalidades. Você vai ser mais feliz, né? Digamos, não sei se mais feliz, ele não chega a dizer que você vai ser mais feliz, né? Mas é melhor, você, né? Não é uma posição invejável, em todo caso, mas... E aí, então, eles entram nessa discussão a respeito de, afinal de contas, quem é a pessoa mais feliz. Se é ou melhor, talvez a gente possa dizer que a discussão que eles estão, assim, que a gente está discutindo é se é melhor sofrer, se é melhor cometer injustiça ou sofrer injustiça. Isso na verdade, a questão desse pedaço de diálogo que em que Sócrates vai provar que é melhor sofrer injustiça do que cometer injustiça, e ele vai fazer isso usando um argumento, usando esses termos que é o belo, o benéfico, né, o bom e o prazeroso. Tá, então parecia interessante voltar a esse texto, sobretudo porque parece haver alguma coisa errada no argumento. Tá? O Polo aceita, e de uma vez que ele aceita esse argumento, daí meio que aí ele vai acabar concedendo tudo que ele pode para Sócrates. Até esse ponto, na verdade, eles estavam discordando. Esse argumento faz eles passarem a concordar. Então, até esse momento, o Polo dizia: a tua posição, Sócrates, é contrária ao que a maioria das pessoas pensam. E o Sócrates diz: eu vou te mostrar como nem tu e nem a maioria das pessoas pensa que é melhor ser injusto do que sofrer injustiça. Que é uma posição extraordinária, de fato, né? Porque ninguém acha isso. Ninguém acha que Sócrates está certo em dizer que é melhor sofrer injustiça do que cometê-la. E o argumento é curto, né? É um argumento curto e ele prova, supostamente, que é melhor sofrer injustiça do que cometê-la, e a partir daí o Polo concede tudo para Sócrates.
Enfim, eu diria que é mais ou menos nesse ponto que a gente está. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, assim, do que lembra da sessão passada? Continuo, então? Bom, então tá. Então daí esse aqui é a minha traduçãozinha, assim, aquela coisa mais ou menos, tá? Eu vou dando uma consertada nela à medida que a gente avança. Eu vou fazer a leitura só eu mesmo, tá? Porque a ideia é fazer meio que uma análise do argumento, assim, com um pouco mais de detalhe. Tá, então Sócrates diz assim uma coisa assim, tá? Ele diz uma coisa mais ou menos assim, tá? Me diga então, para que o saibas, como se eu te perguntasse desde o começo. Qual te parece pior, Polo? O cometer injustiça ou o sofrer injustiça? E o Polo responde, eu acho que é sofrer. E o Sócrates então diz, e então, qual é o mais feio? Responde, o cometer injustiça ou o sofrer injustiça? Eu acho que sofrer injustiça é melhor do que sofrer injustiça. Sofrer injustiça. Aqui, o mais feio, vocês sabem, né? Eu estou traduzindo, né? Esse aisrion, tá? Que é o comparativo de aisron, né? Que é o oposto do belo, do kalon, tá? A gente pode usar vergonhoso como o Daniel, tá? A ideia de desafio é só para mostrar que tem ali uma oposição, né, entre belo e feio, tá? A gente pode usar também, talvez seja uma oposição mais precisa, o vergonhoso e o admirável. O Kalon, e ele vai discutir um pouco aqui, não muito, mas ele vai discutir um pouco aqui, o Kalon se aplica a uma gama muito vasta de objetos, tá? Mas ele é sempre aplicado de forma positiva, né? Como expressão de admiração, né? Então, por exemplo, o amado, né? O amado, a pessoa amada, ou o jovem amado, né? Em geral, ele é tratado por Kalon, né? E então é o tipo do qualificativo, né? Que se dá alguma coisa atraente, admirável, enfim, tá? Então, o que tem o feio? O feio é repugnante, né? Ele é asqueroso, ele causa, né? Tudo aquilo que atrai no Kalon é objeto de rejeição e aversão, né? No aisron. Soa um pouco estranho a gente falar de feio, assim, parece uma coisa meio boba, né? Ai, que feio. Mas é só para manter, assim, uma palavra mais ou menos oposta ao belo. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, assim, né? A gente também pode adotar o vergonhoso versus o admirável, ou... Não me ocorre nenhuma, na verdade. Além do feio versus o belo. Tá. Mas, queria sugerir. André. Eu gostaria só de lembrar que no nosso último encontro teve uma discussão sobre isso, na hora que alguém perguntou que sentido tinha essa coisa de vergonhoso. E aí a gente conversou sobre isso e a gente pensou na coisa da reprovação social, que eu acho que é interessante manter, porque tem uma coisa em como o outro em como o outro vê aquela ação, né? Não é só uma coisa de mim comigo, mas quando eu cometo uma ação injusta, também tem uma coisa de visibilidade, né? De como o outro vê aquilo que eu estou fazendo e de como isso causa uma reprovação social
que é uma coisa que é importante para esse contexto aqui, né? É essa coisa de como o outro me julga. O próprio grego, né? Essa ideia do outro, que é da questão da... Uma vez que está se discutindo a retórica, né? Seria um ambiente público. Então, nesse ambiente público, essa questão do olhar do outro, né? Que vai ser importante. É que não dá para reduzir a um só desses polos, porque parece que ambos estão em jogo, né, para o Platão, o que é visto no qualificativo belo, né? Isso é mais claramente visto no qualificativo belo, que ele é tanto alguma coisa que pertence àquela pessoa, é dela, né? Não é só uma relação social, é uma coisa, é uma característica dela, mas é também alguma coisa que é capaz de provocar admiração pública, né? Esse objeto de aprovação pública. Então, eu acho que o feio, digamos assim, o vergonhoso, enfim, ele tem a mesma, eles estão operando com os mesmos parâmetros, né? Bom, eu vou manter feio, gostem vocês ou não. Porque eu marco bem onde é que tá a palavra, tá? Mantenho em mente que tem essa dimensão social. O feio também. O feio também tem uma dimensão social. Tá. Qual o mais feio? Opa, mais alguém tá aqui. Qual o mais feio? Vamos aqui, ó. Qual é o mais feio, tá? Cometer injustiça ou sofrer injustiça? Cometer injustiça. E aí Sócrates pergunta, e acaso também não é pior, né? Ele não é mais maléfico se é mais feio? O cometer injustiça também não é mais maléfico se ele é mais feio, se ele é mais vergonhoso? E aí o Paulo diz não, de modo algum, minimamente. Sócrates então responde, entendo, tu não acreditas que é o mesmo a quanto parece o belo e o bom, o mau e o feio, né? O Paulo não equipara o belo e o bom e o mau e o feio. E o Paulo diz de modo algum. E aí Sócrates continua. E então, todas as coisas belas, sejam corpos, cores, figuras, vozes, as práticas, não é observando algo que chamas cada uma de belas? Primeiramente, os corpos que são belos não dizem serem belos ou de acordo, ou aqui são duas possibilidades, ou de acordo com o seu uso, né, com a sua, em relação ao qual cada coisa é benéfica, ou seja, de acordo com a sua utilidade, e além disso, ou de acordo com um certo prazer, se no contemplá-lo produz gratificação nos que contemplam? Pode dizer algo fora deste sobre a beleza do corpo? E o Paulo diz, não posso dizer nada. Então, o que é importante? Tá? São dois critérios para algo ser bom. Que ele seja útil, que ele tenha um uso, ou seja, que ele, de acordo com o uso que se faz, ele seja benéfico, ou que ele cause prazer para quem o contempla. Tá? O que é belo possui essas duas, assim, se a gente toma os corpos que são belos, eles vão ser belos. Tu concorda, né, Paulo? Que eles vão ser belos ou de acordo com o uso, porque eles são benéficos, ou de acordo com o prazer que eles causam na contemplação. Tá? Fundamental. Este é o momento em que ele explica o sentido de belo. O belo se reduz a uma composição de útil e benéfico, mais
prazeroso para quem o contempla. Tô repetindo porque este aqui eu acho que é o grande escorregão do Platão, pessoal. Ele escorrega muito feio nesse argumento, no meu entender. Por isso que eu tô demarcando isso. Bom, aí ele continua. E com relação a todas as outras coisas, não é assim também com relação às cores, às formas, ou, né? E aí vamos lá. Ou devido a um certo prazer, ou devido a ambos, que chama as belas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu pulei a Ofélia, né? Ou devido a alguma utilidade. E daí ele passou para cá. Vou passar aqui assim. Tá. Então é sempre assim, são, né, ou é um devido a um certo prazer, ou devido a alguma utilidade, né, algum benefício, ou a ambos, que a gente chama as coisas de belas, tá? As cores, as formas. E aqui a gente pode discutir porque cá entre nós, né, não parece. Então assim, isso aqui merecia uma grande discussão, e acho que Platão ele discute isso em vários lugares, assim, afinal de contas, o que é que faz algo belo? E ele está reduzindo o belo ao bom mais prazeroso. Prazeroso para quem contempla, né? E isso valeria para cores, para formas e tal. Eu me pergunto se isso valeria para, sei lá, para, né, para a beleza de um amante, enfim, ou de um amado, né? Mas tudo bem. Daí ele continua. O Polo diz, o Polo aceita. Paulo aceita, é isso mesmo, ou é devido ao prazer, ou é devido a alguma utilidade, ou é ambos. Esse ou aqui, eu tenho a impressão que ele tenha que ser tomado como e. Porque não é ou um ou outro. Eu acho que a ideia é que o belo é a conjugação de ambos, sabe? Porque senão o belo se reduziria ao bom e ao prazeroso, e o Polo já discordou que o belo se reduzisse ao bom, né? Então, e ele vai dizer daqui a pouco que na medida em que a gente associar o belo ao prazeroso, ele acha que a gente pode associar o bom, mas sozinho, só o bom ele não aceitaria. Então não tenho certeza muito bem de como entender isso aqui, mas em todo caso, ele usa aqui um né? Ou é um prazer, ou né? A gente vai chamar as coisas belas, ou devido ao prazer que elas causam, ou devido a alguma utilidade, ou a ambos. E isso vale para vozes, e todas as coisas musicais, ou seja, também elas, então observem, também elas têm que ser benéficas, prazerosas à contemplação, ou ambas coisas, Andréa? Eu vejo sentido no ou, porque o que eu tô pensando que ele tá falando é assim, a coisa bela, né, a coisa que é considerada bela, ela pode ser útil, o que é útil é belo, ela pode ser aprazível pro sentido, o que é belo é aprazível para os sentidos. Todas essas coisas aqui precisam dos sentidos, né? A gente tá vendo aqui, que é coisa que dá para audição ou visão. Não estou vendo mais outro sentido, mas sentidos. Então, a coisa bela, ela é útil, a coisa bela é aprazível para o sentido, ou a coisa bela é ambas as coisas. Tem algumas coisas belas que são só úteis, algumas coisas belas são só úteis, outras coisas belas são só aprazíveis para o sentido, e tem coisas belas que são úteis e aprazíveis para o sentido. Não? Mas não há a identificação do belo com o bom? Se é belo? Mas aqui ele tá falando só do belo, né, gente? Agora ele tá falando coisas belas, ele tá falando só do belo. E aí, tipo, pra mim também faz sentido
esse direcionamento para os sentidos, porque e aí a Inara falou assim, fico pensando se isso não valeria para um amante, né? E aí para mim faz sentido aqui a coisa dos sentidos, porque não faz sentido. Eu tô confusa agora, porque agora ele dizer pode ser que ela seja bela ou não seja bom. Não pode, gente. Tem que ser bom. Se é bela, tem que ser bom. Tem. Exato. Não vão na minha, tem que ser Exato, bom. Se é belo tem que ser bom. O que eu acho que agora ele pode ser bom e não ser belo. Por exemplo, um remédio, sei lá, né? Ele poderia ser bom e não ser belo. Então, eu acho que para ele ser belo e bom, para ele ser belo, ele tem que ser bom e prazeroso. Essas seriam as duas características. E isso parece que é o que Paulo rejeitou anteriormente. Que o belo fosse bom. Vou voltar ali. Mas vocês estão tomando o útil aqui como bom? Peraí, ó. Cadê? Ou foi antes? Foi no passo antes? Olha, tu não acreditas que é o mesmo a quanto parece o belo e o bom, o mal e o feio. De modo algum, entendeu? Então ele não pode mais equiparar o belo com o bom, o mal com o feio. E o que ele faz então? Ele, no meu entender, ele introduz o prazeroso e daqui a pouco o Paulo vai dizer, tá bom, se estiver prazeroso, então o belo pode ser bom, né? Porque ele é também prazeroso, ele não é só bom. E sobre o negócio da utilidade, é aqui, ó. Ele diz assim: as coisas, os corpos que são belos, tá? Eles são belos de acordo com o seu uso, em relação ao qual cada um deles vai ser benéfico ou útil. Então, aparentemente, o bom é o benéfico. A gente podia voltar só um pouquinho antes dessa fala do Sócrates, entendo. Porque ele fez uma pergunta para o Paulo, né? Porque o discurso, esse pedaço aqui, ele começa com o que você acha que é pior, o cometer injustiça ou sofrer? E ele diz, pior é sofrer. Aí ele diz, e qual é que é o mais feio, mais vergonhoso? É o cometer. Daí ele diz, bom, então você separa o pior e o feio. Né? Tá. Você separa o bom você separa o bom e o belo, o feio e o mal. Essa é a conclusão. Tá bom. E aí bom, ele diz minimamente. Ele não diz assim absolutamente também, né? Hexta é tipo assim, de modo algum eles estão juntos, assim, tipo. Sim. Hexta é tipo assim, hexta é o mínimo, é o pouquíssimo, né? Tá bom. Porque me confunde, porque ele fala as coisas belas, né? E aí, tipo, a gente tá, a partir dessa argumentação, a gente tá entendendo que sempre que ele falar em coisas belas, ele também está falando em coisas boas. Sempre que ele tá falando em belo, ele tá falando em bom, né? Porque aí, quando ele diz as coisas belas, elas são úteis ou aprazíveis para os sentidos, ou ambas as coisas. Por isso você está colocando essa coisa do E, né? Desculpa, eu estou realmente com dificuldade aqui, por isso que eu estou. Então, nós estamos tomando que sempre que ele falar coisas belas aqui, ele está falando de coisas belas e boas. E ele está usando Calon para falar disso. Coisas belas e boas, porque o belo, ele está sendo definido, né? Através do bom e do prazeroso. Então do útil e do prazeroso. Benéfico, né? O benéfico, o vantajoso. Tudo que é útil é bom. Eu diria que tudo que é útil é bom e tudo que é bom é útil. Eu diria que essa é a forma como ele está entendendo bom aqui. Entendi. Aí já o belo não.
Não, o belo, além de vantajoso, benéfico, ele também é prazeroso. É aprazível. É. Tá bom. E, claro, eu acho que é considerável o fato de que ele não usa e para se exprimir, mas ele usa ou. Então, a gente tem que, né, isso aqui tem que ser levado em consideração de uma forma, bom, como é que a gente entende, então? Esse uso do ou aqui, enfim, é uma dúvida, tá? Por que ele usa ou? Eu não sei como é que o Daniel traduz, de repente até tem uma leitura disso que Ele traduz com ou também. Ah, tá. Bom, então... mas não parece que possa ser alguma coisa como ou, porque senão de fato a gente teria alguma coisa que é apenas prazerosa e não é benéfica, se bem que tem o caso do amado ali, né? Não sei. Tá. Ó, vou seguir mais um pouquinho, quer ver, ó? Tem mais uma, então ele falou da música, falou dos corpos, falou das formas e das figuras, das formas e das cores, e agora ele fala das leis e das práticas, porque essas também são chamadas belas e feias, tá? Então, conforme e com relação às leis e às práticas, não há algo fora destas, as belas, fora do serem úteis ou prazerosas, ou ambas, as belas, né? E daí o Polo diz, não, a mim não parece que haja alguma coisa fora destas, do útil, do prazeroso ou de ambos. Desculpa aí, pessoal, que a tradução tá meio, né, retorcida, mas é porque eu fui assim, lendo e colocando ali. E ele fala também dos aprendizados. E daí, olha o que o Polo diz. Certamente, agora definiste bem. Ó, e aí eu acho que tem que ter esse aqui. Agora, né? Meu português também tá me faltando. Agora definiste bem, ó Sócrates. O belo se define através tanto do prazer quanto do bem. Ou a gente poderia dizer no prazer ou no bem, tá? Ele com o horizômenos, né? Ele se define com o prazer te cai agató. Então, o que o Polo admite é que é com ambos. Tá. O Polo acha que o belo tem ambos. André. Primeiro que o manual tinha perguntado, né, se ele estabelece critérios para o belo. Supostamente está aí, né? O belo seria essa coisa que se define através tanto do prazer quanto do bem. Mas aqui ainda não está dizendo para nós se é ambos juntos ou se pode ser uma coisa prazerosa e uma coisa útil, não é? Ainda não está dizendo assim, ele tirou ou ambos. Não está dizendo que tem que ser os dois juntos. Está dizendo que é através tanto do prazer quanto do bem. O Polo disse que são ambas. Que o belo se define tanto do prazer quanto Mas eu estou falando assim, ele está dizendo tanto do prazer quanto do bem. Só que, tipo, quando a gente escuta o prazer, o bem ou ambas, eu estou pensando naquela minha mesma lógica. Sim. Ou através do prazer, ou através da utilidade, ou através do prazer e da utilidade. Entendeu? Que aqui parece que talvez eu possa estar dizendo assim, eu posso definir o belo como aquilo que é meramente prazeroso, e eu também posso definir o belo como aquilo que é meramente útil. E ele não está falando dos dois juntos. Entendeu? O Daniel, ele coloca os dois juntos, né? Definindo o belo pelo prazer e pelo bem. Ele não... Então, não é tanto, ele não trazia como tanto do prazer quanto do bem. Eu não sei qual é esse passo, é qual? 475, né? 75. Eu traduzi assim, mas o que eu queria dizer é que é ambos.
Eu não estava pensando que isso pudesse ser lido separadamente. Se pode ser separadamente, então tá mal traduzido, a gente, né, põe simplesmente. Porque assim, o que eu quero salientar é que ele, primeiro, o Polo, só agora ele aceita a definição, e ele só aceita a definição porque vem com ambos. E ele deixa claro que são ambos usando esse. Cadê ele de novo? Assim, é o Tekai. Que é um Kai enfatizado por um T, assim. O Tekai significa ambos. Entendi. Concomitantemente. Que é tanto um quanto o outro. Isso até a gente poderia ver, assim, algumas situações que ele poderia ser separadamente, mas neste caso aqui não tem como, eu acho, pelo contexto. O contexto indica que é ambos. Eu tô falando isso, parece uma bobagem, mas, por exemplo, se a gente pega o exemplo do remédio, que você deu agora há pouco, né, que é útil, mas não traz prazer, às vezes, sei lá, remédio ruim aí. Mas o efeito dele, você vai tomar o remédio em vista do que ele vai provocar, né? E o que ele provoca seria aquele debate do prazer futuro, do pensar no prazer depois. Tá bom, entendi, Gabi. Faz sentido pra mim. Se eu ia pegar o exemplo do remédio, eu ia falar assim, é ruim, sei lá, biotônico. Gosto ruim. Não é prazeroso, mas supostamente, segundo a minha mãe, era bom pra minha saúde. Então, aí o Paulo não ia considerar que fosse, entendeu? Mas se eu penso a partir dessa perspectiva dos prazeres, o prazer vindouro, né? Que tipo assim, o que vai acontecer depois vai me colocar numa situação prazerosa. Aí, ok, entendi. No Biotônico não é o melhor exemplo para isso, né? Seria um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, sei lá, uma coisa assim. E nada, pode falar. Eu não queria complicar mas já que vocês, né, trouxeram estes casos, na verdade, mesmo depois que eu dei o exemplo do remédio, eu pensei, deu um exemplo ruim. Por quê? Eu vou voltar lá na minha frase grifada, que eu acho que é onde o Platão escorrega, tá? O prazer é na contemplação. É um prazer específico, no meu entender. O belo provoca um prazer em quem contempla. Então, ele não é só... por exemplo, vamos dizer que eu tomasse um remédio e ele fosse prazeroso ao paladar. Bom, daí talvez eu pudesse dizer que ele... talvez. Então talvez eu não tenha uma boa objeção contra o Platão. Porque a minha impressão a respeito do belo e do feio, como a de vocês, é que ele tem que ser uma coisa que provoca admiração. Mas não é todo o prazer que é o prazer no admirar. Não sei se vocês concordam. Porque eu acho que o belo, ele não é só o admirar, porque aí ficaria restrito aos sentidos ao sentido, né, da visão, no caso. Por mais que ele veja que a visão seria algo mais importante, né, como ele fala, mais claro e evidente de todos. Mas eu acho que ele não restringiria só ao contemplar. É que nesse trecho, não? Eu sinto muito, mas é o que ele está dizendo na passagem grifada. Não fui eu que inventei. Você avenha-se aí com Platão. Embora ele use por onde ele deveria usar, onde ele dizer ou ele usa ele usa
Tô tentando defender o próprio. Eu posso pedir para vocês pra gente avançar um pouquinho e daí a gente tenta talvez ver um pouco mais, com um pouco mais de contexto o argumento? Pode, mas calma. Pode, mas calma. É só assim, aqui ele começa a falar de outras coisas, mas termina falando da beleza do corpo, né? Uma beleza bem específica, essa beleza da contemplação. Não é assim? Uhum. Que ele fala, aqui ele diz assim, e o que dizes? Todas as coisas belas como corpos, dinheiro, figuras, sons, atividades, tu chamas de belas em toda e qualquer ocasião, sem nada observado na tradução do Daniel. Tomemos primeiro este exemplo. Não afirma que os belos corpos são belos segundo a sua utilidade, em relação à qual cada um deles é útil, ou segundo certo prazer, se o ato de contemplar trouxer deleite para quem contempla. Tens algo a acrescentar no tocante à beleza do corpo? Aqui é o corpo. Então, o deleite aqui na contemplação é do corpo. Tem sentidos mesmo. Sim, mas acontece que nas outras coisas em que o belo aparece, ele não diz assim, e o prazer aqui é um outro tipo de prazer. Ele é sintético e ele faz a gente supor que é sempre um prazer ligado à contemplação. E contemplação não é necessariamente algo sensível, tá? Porque a gente pode contemplar formas, né? Certo? Teoresantas é uma palavra que serve para exercício intelectual, não apenas o exercício sensível, mas ela parece ser alguma coisa que requer esse juízo sobre algo. É um prazer que parece advir de um juízo, me parece. Mas também não sei, né? Eu quero dizer, vejam, uma coisa seria a gente falar de um prazer, por exemplo, quando eu como algo, né, sei lá, satisfaço uma fome, aí eu tenho um prazer. Esse prazer me parece diferente do prazer da contemplação. Portanto, a dor também deveria ser uma dor diferente. A dor em contemplar alguma coisa é diferente da dor de comer uma coisa desprazerosa. Sei lá, a dor de tomar um remédio. A dor de tomar um remédio me parece diferente da dor do desprazer que eu sinto em contemplar alguém cometendo uma injustiça. Por quê? Porque é justamente o prazer ou o desprazer que eu sinto no belo e no feio, ele está relacionado à contemplação. E que é diferente do prazer ou do prazer, do prazer ou da dor que eu sinto quando algo afeta diretamente meu corpo. Não tem mesmo uma diferenciação. Não tem. Aqui não tem, né? Se você quiser caminhar mais para ver se aparece alguma outra. Mas aqui não tem. Esse é o momento que ele teria para fazer a definição. E depois ele vai tirar a consequência. E ele vai tirar consequências, como a gente vai ver, misturando esses dois sentidos. Que me parece que é isso que vai ocasionar. Enfim, eu acho que esse é um problema do argumento, entre outros, talvez. Mas enfim, podemos avançar um pouquinho. Bom, daí ele fala assim, e as coisas conforme as leis e as práticas, não há algo, além do fato de serem úteis ou prazerosas, ou ambas, para mim não parece que haja. No caso da aprendizagem também, daí o Paulo diz, bom, definiste bem, o belo se define tanto pelo prazer quanto pelo bem. E acaso o feio não é definido através do oposto, através da dor e do mal? E aqui eu não sei se deveria usar o L ou o M, ou de algo mal, de algo ruim. Vou botar ruim. Então.
E daí o Polo diz necessariamente. Quando então, com relação a duas coisas belas, uma é mais bela, isto é assim, tô completando o texto aqui, tá? Um é assim, isso é assim, ou excedendo em uma dessas, ou em ambas, ela é mais bela. Ou em prazer, ou em utilidade, ou em ambas. Certamente. Então aqui a gente tem uma razão pela qual ele usa o ou. É porque se alguma coisa excede a outra em beleza, ela não precisa exceder em todas as condições, né? Ela pode exceder em uma ou na outra, ou ela de fato pode exceder em ambas. Né? No caso da excelência do belo, ela pode ser em uma ou na outra, né? Ela não precisa ser em ambas. Tá, daí o Sócrates continua. Deixa eu acertar isso aqui. E quando, com relação a duas coisas feias, uma é mais feia, será mais feia ou ostentador ou ruim. Ou não é uma necessidade. E daí ele aceita, eu pulei essa parte. E me perdi aqui no texto. Ele aceita, o Polo aceita sim. Daí o Sócrates continua. Bem, como dissemos há pouco sobre o cometer injustiça e o sofrer. Não dizes que o sofrer injustiça é pior, né? É mais ruim, mas que o cometer é mais feio? Cometer injustiça, né? Cometer injustiça é mais feio, as rion, né? Mas o sofrer é pior, é mais ruim. E daí o Paulo diz que sim, ele aceita o que ele disse, e daí o Sócrates continua. Se é mais feio cometer injustiça do que sofrer, ou seria mais doloroso e excedendo em dor, ou vamos colocar assim, ó, ou seria mais feio, assim, será? Onde é que tá isso aqui? Seria mais feio. Ou... não sei. Tanto faz, eu acho. Ou, poderia ser assim, ou excedendo... teria que ser assim. Ou seria mais feio, excedendo em dor. Dá pra entender, né? Excedendo em dor, ou em mal, ou em ambos. Tá, vou botar ruim aqui. Ou isso é uma necessidade. Então, se ele for, né, se for mais feio, ele vai ter que ser ou mais doloroso, ou ele vai ter que ser, vou tirar esse aqui daqui, ou excedendo em dor, ou em ruim, ou em ambos, né? E o Paulo aceita. Bom, Sócrates continua. Primeiramente, vamos investigar o cometer injustiça. Vamos investigar. O cometer injustiça excede em dor ao ser injustiçado, ao sofrer injustiça? E os que cometem injustiça sofrem mais do que os que são injustiçados? Os que sofrem injustiça? Então, a pergunta é a seguinte: cometer injustiça é mais doloroso do que sofrer? Os que cometem injustiça sofrem mais do que aqueles que sofrem injustiça? E aí o Paulo diz, de modo algum. Não é, portanto, em dor que excede. De modo algum. Se não é em dor, não é em ambos que excederia. Não parece. Então, só resta né? O que ele excede em mal, em ruim. Vou botar aqui, em ruim. Acaso não é por exceder? Mas esse mal mesmo com ele, viu? Você estava certo. Eu acho que não tem como saber nesse momento. Se bem que não tem como ser, é a mesma coisa, é um substantivo, né? Não é um adjetivo. Então, tanto faz. Pode ser o mal mesmo. Assim, tem que ser com L porque ele é um substantivo, não um adjetivo. Mas tudo bem, não importa. Em todo caso, o mal aqui é o maléfico, né? Vamos manter isso aqui, claro. Né? Ao que parece, acaso não é por exceder em mal que o cometer injustiça seria pior do que o que sofre? Acaso não é por exceder em mal, né?
a gente poderia dizer, em ser maléfico, que o cometer injustiça seria pior do que o sofrer injustiça? É evidente que sim. Outra coisa foi acordada por ti, né? Tu concordou, né? Tu concordou. Tu e outras pessoas, e muitas pessoas, vou botar pessoas, né, meus irmãos? Tu concordou e muitas pessoas concordaram em momento anterior que é mais feio o cometer injustiça do que o ser injustiçado. Sim, parece então agora ser pior, parece. Pessoal, desculpa aí meus problemas de tradução. Eu só queria observar aqui, ó, como foi que isso aconteceu. Como foi que cometer injustiça se mostrou ser pior do que sofrer injustiça? Porque o Polo havia concordado que cometer injustiça é mais feio do que sofrer. Ora, sofrer injustiça é mais feio apenas se excede em malefício ou se excede em dor. Mas sofrer injustiça excede em dor a cometer injustiça, mas não em malefício. Dependendo para quem, em todo caso, né? E o cometer injustiça não excede em dor ao sofrer injustiça. Vai, Manuel. Tá mudo, Manuel. Não estamos te escutando. Não estamos te escutando. Legal esse teu microfone aí, hein? Você fica tentando enquanto eu pergunto uma coisa, Manuel? Agora não sei se você está ouvindo. Enfim, eu queria saber, agora eu não sei mais cadê a utilidade, com o que ela está relacionada. Não sei mais... Tem uma dificuldade, na verdade, que é quando, assim, ele diz assim, o feio está relacionado a malefícios, né? E o belo a benefícios. A questão é para quem, né? Para quem? Isso é um problema, que não é claro no argumento. Porque a questão é, o sofrer injustiça é maléfico. E o cometer injustiça também é maléfico. Então, mas a gente poderia dizer assim, o cometer injustiça é maléfico para outra pessoa, né? O sofrer injustiça é maléfico para outra pessoa. Só que Platão, daqui a pouco, ele vai falar, o Sócrates vai dizer que cometer injustiça é maléfico para a própria pessoa. Porque faz mal à sua própria alma, tá certo? Só que assim, isso não é uma coisa que ele poderia dizer agora, porque acho que Paulo não sei se Paulo aceitaria, assim. Então ele não diz, ele deixa essa coisa do maléfico para quem, né? Ficar meio assim, no argumento, assim. Renato. Diga. Agora sim, eu peguei o telefone aqui. Desculpa, mas eu tenho 2 computadores em casa. Bom, ó, eu acho que agora ele está se contradizendo. Será que não?
Porque, bem como tu falou, mais à frente ele diz, né? Sócrates diz, pois é o autor da injustiça que sofre mais. Bem como tu falou. E o povo diz, claro que não. Porque é a prática da injustiça. Nós temos, aí está tendo aquela coisa como que faz o mal. Vai contra aquela tese do remédio. O remédio vai fazer o bem ou vai fazer o mal. E aí aqui é a mesma coisa. A injustiça. Tu vai fazer alguma coisa, uma maldade, sei lá. Pô, tu está determinado a fazer aquilo. Então, agora entra... Mas eu acho que ele não está negando isso, Manuel. E onde é que tu acha que ele está dizendo o oposto disso? Um pouquinho para cima ali. Esse é mais doloroso cometer a justiça que suportá-lo. Então, injusto sofre mais que as vítimas. Isso nunca poderá acontecer, Sócrates, o Paulo, né? Então, porque o autor da justiça sofre mais. Tá? Então, diz que uma justiça sofre mais. Não sei, aí é a mesma coisa, né? A dor, tu falou, né? A questão da dor. Isso. A dor, ela vai na linha da injustiça. Não sei. Tu não acha que tem um viés? Aqui, ó. Ele tá tentando comparar sofrer injustiça e cometer injustiça. Qual é pior? Ele quer dizer que cometer injustiça é pior do que sofrer injustiça. O Paulo acha que não. O Paulo acha que é melhor. Sim. E ele pergunta qual é que é o mais feio. E o Paulo diz, cometer injustiça é mais feio. Mas vou dizer a tradução. É mais feio, mas é melhor. O Paulo acha que cometer injustiça é mais vergonhoso, é uma coisa moralmente feia, mas é melhor. Daí o Sócrates diz, bom, o que é feio? É o que é mal e doloroso. Então vamos comparar agora, pegando esses dois, o mal e o doloroso, vamos comparar agora o cometer injustiça e sofrer. E aí, tem mais dor no sofrer injustiça. Bom, se tem mais dor no sofrer injustiça, mas sofrer injustiça não é mais feio, né, do que o cometer, então tem que ter alguma coisa mais que excede no cometer injustiça para poder ser mais feio do que o sofrer. E o que ele vai dizer que é no primeiro critério, que é o critério do mal, ele é mais maléfico. E daí, então, isso contradiria o que o Paulo estava dizendo no começo, que a justiça é benéfica. Então, claro que, agora pensando novamente na questão da Andrea, claro que agora a gente dá para ver melhor qual é o argumento. A ideia é o seguinte, é que o Paulo estava pensando no benéfico para si, né? A injustiça é benéfica para mim. Mas ele é forçado a dizer agora que ela, na verdade, é maléfica. Porque se ela não fosse maléfica, ela não poderia ser mais feia. E aí eu acho que ela tem que ser considerada maléfica, inclusive para a própria pessoa, não só para outra pessoa. Porque claro que para outra pessoa ela mas para o argumento funcionar contra o Paulo, ela tem que ser maléfica para quem comete injustiça. A minha dificuldade com esse argumento, na verdade, é essa parte da dor.
Porque, como eu disse, o prazer que está envolvido no belo é um prazer na contemplação. Então, a dor que tem que estar envolvida no feio tem que ser uma dor na contemplação também. Mas sofrer injustiça excede em dor a cometê-la para a pessoa que sofre a injustiça, porque, sei lá, ela vai... ela vai sofrer as piores coisas, ela vai, sei lá, perder a mão, ou ela vai ser roubada, ou ela vai ser condenada injustamente, enfim, é uma coisa que ela sofre, assim, é uma dor real, assim, física e tal, psicológica, enfim. Não é uma dor na contemplação, assim, o feio, o vergonhoso, ele provoca dor no outro, no que contempla. Do mesmo modo como o belo provoca prazer no que contempla. Só que aqui ele está falando que o cometer injustiça provoca dor não no que contempla, mas na própria pessoa. Deu para entender? Eu acho que essa é uma falha no argumento dele, porque ele define o prazer de um modo, na definição de belo, ele define o prazer de um modo, e aqui ele usa de outro modo. E ele não estava autorizado a fazer isso pela definição que ele deu. Eu quero observar o seguinte com vocês. Quando a gente leu na semana passada, 2 semanas atrás, eu achei que tinha alguma coisa errada no argumento. Eu não sabia dizer o quê. E eu tive a impressão que vocês também acharam. Daí eu fui atrás de dizer onde é que foi que o Polo aceitou, porque parecia de alguma forma que o Polo estava aceitando muito rapidamente o negócio. Pode ser que a gente, né, enfim, eu acho que essa é uma passagem que o Polo aceitou que ele não deveria ter aceitado. Porque porque a dor que está envolvida, vocês podem discordar de mim, né? Então, fiquem à vontade para discordar. Mas eu acho que a dor que estava envolvida lá na definição, a dor que se opõe, a dor que está envolvida no feio e que se opõe à dor, ao prazer do belo, é uma dor que é provocada pela contemplação de algo maléfico. Do mesmo modo como o prazer é provocado pela contemplação de algo benéfico. Quem comete a injustiça também não está contemplando algo maléfico? Se a injustiça ela porque aqui a ideia de uma injustiça maléfica em si, não? Independente de quem pratica, independente de quem sofre, ambos vão contemplar o maléfico, não? Eu acho que quando... Porque aí a questão é a seguinte, a injustiça é feia, tá? Certo. Então quem é que contempla a injustiça? Ela não causa prazer e ela também não é útil. Isso. Mas quem é que contempla a injustiça? Bom, pode ser o injusto quando ele olha para si próprio. Mas todo mundo, na verdade, todo mundo aqui que vê lá um cara roubando outro cara, contempla a injustiça. Então, quando a gente contempla a injustiça, a gente contempla algo feio. Quando a gente contempla algo feio, a gente sente dor. Mas o que eu estou querendo propor aqui é que não só o outro contempla a minha ação injusta. Entende? Para poder o Paulo vir até aqui, né, e utilizar essa defesa da justiça como sendo algo bom, da injustiça como sendo algo bom, ele sabe o que é injusto também. Só que ele está considerando apenas o critério de utilidade. Ele não está utilizando critérios de feiura. Assim, de feiura? Não estou mais sabendo as contraposições. Mas a coisa aqui é que ele não deixa de entender que isso é injusto. E aí a argumentação foi para agora movimentar que a injustiça é meio que composta de duas
duas sensações, vou usar a sensação, essa palavra é péssima para esse contexto, mas ela é composta dessas duas coisas. Então, enquanto eu estava olhando só para a utilidade, parecia que estava dando certo, mas aqui em algum momento me parece que quando eu pratico, eu também estou contemplando esse feio. Eu sei que é errado, eu sei que é feio. Entende? Então, se eu sou um tirano, eu vou lá e resolvo que vou pegar todas as terras do Manuel. Resolvi que é pra mim. Vou lá, pego todas as terras dele, expulso ele, a família dele, pego os 2 computadores dele, o microfone dele, tudo dele. Eu sei que isso é bacana. O Manuel está contemplando isso. Mas eu também estou contemplando isso. E estou contemplando o feio também. Uhum. Não? Sim. Eu posso dizer, é útil para mim, mas bonito eu não vou conseguir dizer que é. Sim. Eu não vou conseguir dizer, é belo. Uhum. Eu consigo dizer, é útil, vai ser massa, mas belo eu não vou conseguir defender, né? Sim, mas a questão é que para o argumento funcionar, eu precisava que Platão ele precisa mostrar que ele que não é útil, que é maléfico, entendeu? É isso que Platão precisa mostrar. Esse é o objetivo do argumento, é mostrar que ser injusto é maléfico para a própria pessoa. Aí o que ele faz para fazer a prova? Ele introduz um novo critério. O feio, que ele concorda que é feio, é tanto maléfico quanto doloroso. Mas esse doloroso, me parece, é um doloroso que é provocado quando a pessoa contempla, né, a ação. Ou o que quer que seja feio, né, ou a cor, enfim. Então, Então, o que ele precisava mostrar? E aí, o que ele quer mostrar? Se cometer injustiça é mais feio do que sofrê-la, então ele vai ser mais feio por exceder ou em ser maléfico, que o Polo não concorda, ou em ser doloroso. Então, ele precisava mostrar, o Polo precisava mostrar que o injusto é mais doloroso do que o que sofre a injustiça. Então ele mostra que, na verdade, é o contrário. O sofrer injustiça é mais doloroso do que o cometê-la. Mas como é que ele faz isso? Porque sofrer injustiça é algo que é doloroso para a própria pessoa e não para quem contempla a injustiça, o cometer injustiça. Porque, do ponto de vista a dor que está envolvida na contemplação do feio, ela é maior no caso da injustiça do que no caso daquele que comete injustiça. A gente sente menos dor vendo alguém que sofre injustiça do que vendo alguém que comete injustiça. Certo? Porque é mais feio. Tá, vamos lá. Eu tô tentando. Talvez esse argumento tá me desorganizando. Mas vamos lá. A ideia aqui é que o Sócrates defende que cometer a injustiça é pior do que sofrer. Certo? E se cometer a injustiça é pior do que sofrer porque ela excede ou em feiura ou em dor, eu acho que eu ainda continuo podendo defender o cometimento da injustiça como sendo doloroso também para quem comete, porque é uma contemplar a injustiça. E aí eu acho que eu ainda continuo pensando que eu também posso contemplar e sofrer com isso, mesmo que a ação seja minha. Só que assim, eu não sei se, óbvio, caso a caso, a gente vai desmanchar isso. Não vai dar para fazer. Porque o que o Paulo está concordando aqui é tipo a generalização disso. Porque se ele concorda que a injustiça é dolorosa, ele não pode de repente dizer que não dói quando eu contemplo. Entende? Só dói quando o outro contempla, não dói quando eu contemplo.
Mas a injustiça não é uma coisa só, ela dói. Ela é dolorosa. Eu não acho que isso é, para o argumento que ele está fazendo, que isso é relevante. E observa, e você falou uma coisa interessante, você falou assim, o bem é definido através do feio e da dor, mas desculpa. O mal é definido através do feio e da dor, mas não, né? É o feio que é definido através do mal e da dor. Ah, sim, verdade. O feio é. Eu vou colocar de volta aqui o Daniel, porque eu acho que é um texto mais fácil de ler, e enquanto isso, Gabriela pode falar. Eu acho, assim, fora desse argumento do que está no texto, faria sentido na perspectiva de perceber que a justiça seria uma harmonia e a dor seria uma desarmonia, né? Que no caso a dor seria essa... Mas isso aqui é fora do argumento que ele está apontando aqui pro polo, né? Para poder manter. Aí realmente... Mas eu estou tendendo a concordar com a Andréa na perspectiva, só que eu não consigo formular bem como aquele que pratica a injustiça no sentido de contemplar seria mais feio. O que eu tava querendo dizer é que, tipo assim, se a injustiça ela é feia, quem comete e quem sofre vem a mesma coisa. Então, quem comete a injustiça vai sentir dor também. Não é assim? Gente, porque as oposições ficam confusas na minha cabeça. Mas a ideia é porque, tipo, lá no começo você falou assim, a gente tem que ver qual é quem, né? Quem sofre é injusto pra quem? É feio pra quem? E aí eu acho que essa perspectiva aqui, ela é pra ambas as pessoas. Pode falar. Eu acho que o injusto, ele sofre duplamente. Porque, além dele cometer o ato feio, ele já está, a partir da questão, se for no sentido da ignorância que ele está cometendo, de ser tirano, de não manter a justiça consigo. Aí, cometeu o ato ruim, e ele vai... não sei, peraí. Tô juntando as ideias ainda. Eu acho que essa... do ponto de vista de Platão, ele concorda contigo, Andréia, e eu concordo contigo, e todo mundo que é bonzinho concorda contigo, mas a questão é que o Polo não concorda, e o objetivo do argumento era mostrar que o Polo estava errado, então a gente tem que partir da perspectiva do Polo, né, e ver que argumento pode ser usado contra ele. Tá, o Polo não opinou racionalmente no começo. Ele falou a coisa. Porque só que ele está fazendo aqui é mostrando para o Polo que se ele for pensar racionalmente, não faz sentido que ele defenda o que ele defendeu. E aí, por mais que ele não concorde, assim, que a emoção dele diga que não é assim, eu quero que o injusto... Ele não vai conseguir defender porque ele terminou assumindo aqui através do movimento dialético. A razão levou ele para esse lugar. É sobre, Paulo. Não, mas aí eu discordo, entendeu? Aí eu acho que o que eu acho é que porque eu tentei mostrar que tem um mau argumento, que tem uma confusão entre a dor, do modo como ela é definida lá na beleza e na feiura, e o modo como ele usa aqui para fazer o argumento. Entende? Eu acho que o Polo concordou erradamente, ele não deveria ter aceitado que quem comete... Bom, é verdade, quem sofre injustiça tem mais dor, sente mais dor, em um sentido, do que quem comete injustiça.
Mas nesse sentido em que ele sente mais dor, não é o sentido relevante para a definição de feiura. É porque ele tá trabalhando com a ambivalência dessa coisa da dor. Sua questão é que ele não elucidou de que tipo de dor ele estava falando. Não foi coerente com a dor que ele expôs lá no começo e a dor que aparece aqui, né? E que por isso o Paulo também se embananou aqui na hora da concordância. Mas essa dor que você fala que aparece lá, que não é a dor que é da contemplação? Não é uma dor física ou uma dor... Não é. Não, mas veja, nós estamos de acordo que a dor que está envolvida na feiura está mais com quem é injusto do que quem é justo. Não? Mas se a gente imagina que... Desculpa, do que quem sofre a injustiça, né? Quem sofre a injustiça. Vamos lá. Fui lá, peguei as coisas do Manuel. Certo? Ele vai sentir a injustiça, mas provavelmente ele vai pensar, porra, ela pegou meus bens materiais. Essa dor é inferior à dor de ver a injustiça feia mesmo. Então, se eu sei o que é a injustiça, se eu sei que a injustiça é feia, essa dor no Manuel é fichinha. Ela é menos. Entende? Ele não tá vendo o que é justiça de verdade, não. Ele tá ali preocupado com o que ele perdeu. Tomei as coisas dele. Aí, tipo assim, se eu for hierarquizar os tipos de dor, a dor de quem comete é maior. Na visão do Platão seria maior. Pois é, mas isso contradiz o próprio argumento dele. Porque ele propôs ao Polo que quem sofre injustiça sente mais dor. E é por isso que cometer injustiça é mais feio. É por isso que cometer injustiça é maléfico. Porque causa dor. É isso? Não. É assim, ó. Nós queremos provar que é maléfico. É maléfico. Cometer injustiça é maléfico, tá? Cometer injustiça é maléfico. Nós temos duas... e aí, então, o Polo aceita que é mais feio do que sofrer. Tá. Daí a gente separa. O feio é o maléfico e doloroso. Se o cometer injustiça excede o sofrer, então ele tem que exceder ou em ser maléfico, ou em ser doloroso, ou em ambos. Daí ele não é feio. O Paulo não considera feio. O cometer. Ele não considera feio. É só que eu te dizer, então só restou Não, primeiro. ele considera sim. Ele considera mais feio do que sofrer. Socorro, pera lá. Ele não considera maléfico. Ele considera cometer injustiça benéfico e, porém, feio. Mais feio do que sofrer. Então, assim, sofrer é mais maléfico. Sofrer é menos feio. Cometer é mais benéfico e mais feio. Daí o Platão define o mais feio como, ao mesmo tempo, maléfico e doloroso. Então, cometer injustiça tem que exceder o sofrer ou em ser maléfico ou em ser feio ou em ser doloroso. Mas o Paulo admite que não excede em dor, porque cometer injustiça é mais doloroso do que sofrê-la. Sofrer injustiça é mais doloroso do que cometê-la, diz o Paulo. Portanto, mas se a cometer injustiça é mais feio, então ele tem que exceder no malefício. Que difícil de explicar, mas não é tão difícil de entender, eu suponho. E aí a minha objeção é que sofrer injustiça excede em dor ao cometê-la num sentido, mas não é o sentido relevante para o que estava sendo definido como parte do que é o ser feio. Bom, pessoal, eu acho que a gente já... Olha, 7h30. Já fomos muito longe nesse negócio para não ter convencido ninguém.
tá? Então, eu acho que a gente deveria ler para ver se a gente consegue avançar um pouco mais no argumento, assim, daí isso permite a gente também dar uma testada em algumas coisas e tal, embora daqui para frente, assim, o Polo já vai ter concedido tudo que ele precisava conceder através desse argumento que eu acho bem ruim, mas é minha opinião pessoal, né? Eu acho que o Platão precisava que o Polo aceitasse para poder continuar. Ele coloca o Polo aceitando o argumento. Exato, e tem uma coisa interessante, desculpa te interromper, Gabi, mas tem uma coisa interessante do argumento ser ruim, é que o argumento vai continuar, né, com o Cállicles. Então, também a gente pode dizer, bom, tem espaço para mais argumentação, né? E o Polo ainda é razoável, né? Agora o Cállicles, quando ele vai defender, ele é repetitivo. O Cállicles, o posicionamento dele é bem... De toda forma, mesmo que Inara não concorde com o argumento e que eu não seja capaz nesse momento de defender a Florete, porque, enfim, realmente está muito confuso. Além do mais, porque esse desmembramento do feio e do belo confunde bastante a vida da gente. Então, não se vai nesse momento. Mas, de toda forma, eu gostaria de manter uma coisa que eu falei, que é a ideia aqui de que, aparentemente, certo? O Sócrates trouxe Polo discursivamente até aqui, né? Através do nome isso vai deixar o Cállicles emputecido, assim, porque ele vai falar: você nublou a cabeça do Polo, desbaratinou o Polo para que ele dissesse coisas que ele não queria dizer, que é justamente o que Inara está falando. Inara dizendo isso, Sócrates. E outra coisa interessante é que o Polo é justamente a pessoa que entra na discussão dizendo que Sócrates fez isso com o Gorgias. Lá no começo ele falou: você fez o Gorgias aceitar coisas porque, por convenção social, porque estava todo mundo olhando ali, enfim. E aí, tipo assim, até agora são maneiras, né, estratégias que o Sócrates usa de fazer com que as pessoas concordem, mesmo quando elas não tenham muito interesse do que elas estão concordando. Mas através do jogo de perguntas e respostas, elas chegam até aqui, até essa concordância com ele, que no trecho onde o Cállicles vai entrar, a gente vai ver que o Cállicles vai denunciar justamente isso, né? Esse movimento, como sendo um movimento que desconecta a pessoa do que ela estava dizendo no começo. Enfim. Beleza, vamos fazer então a leitura aquela dramatizada? Alguém gostaria de ser o Sócrates? Ou Eu posso sim. Alguém gostaria de ser o Polo? Vocês não querem outra pessoa ser, que a gente já falou só? Pois é. Que tal outro Sócrates e outro Polo, gente? Vocês estão aí, vocês já abandonaram a gente. Essa discussão, acho que não sobrou ninguém. Manuel, acho que tem que ser você, Manuel. Manuel. Eu só estou perdida na página, é a do Daniel, né, que a gente vai ler. Eu vou colocar aqui aqui, ó. Eu não consigo ler a tua, Inara, que tu colocaste. Não, mas a gente vai ler do Daniel agora, quer ver? A 268. Peraí. Não, 69 já foi. Peraí. Tá aqui, ó. Tá bem no D ali, ó. É 269, bem no D. A gente pode ser 75D. A gente pode começar dali, ó.
que está na página 269, do meio para o fim, lá para baixo, onde está a letrinha D. Só um pouquinho, eu estou tentando ler no tablet e eu estou perdida aqui. O seu tablet está com 2 telas assim, né? Ai. É 269, é um site. Eu estou fazendo no celular e vou ler no tablet. E eu não estou no tablet. Eu estou rolando aqui com o dedo. Página 269. Tá, achei. Achou? Aí, lá onde tem um desenho, que é a fala de Sócrates. Vamos colocar a Cláudia para ser o Sócrates e o Manuel para ser o Paulo? Não está falando, né, Manuel? A fala, mas tu e muitos outros homens. Exato. Tá. Ninguém mais quer ser o Paulo? Dona 1, Dona 2. Gabi, vai ser o Paulo. Parabéns! Tá bom, bastante. Só a crise aqui de alergia bateu aqui, não vai dar certo, peraí. Onde é que tá? Cadê? Cláudia, então, é o Sócrates, é isso? Isso, 275D, Gabi, Cláudia é o Sócrates. Começa? Deixa eu só achar aqui no livro, para só Eu estou muito emocionada que eu me inaugurei no tablet. Qual passo? Cadê? Onde é que tá? 275D, página 269. 200? Não, 400? O passo 475D, a página 269. 269. Só um instante. Mas tu onde é que começa? Não, aí mesmo, no mais tu. Ela vai ler o mais tu e tu segue, viu? Pronto, tá. Pode começar, Cláudia. 475D. Mas tu e muitos outros homens não concordáveis tempos atrás que é mais vergonhoso cometer injustiça do que sofrê-la? Sim. E agora é manifesto que é pior? Como parece? Tu terias então maior preferência e não menor pelo pior e mais vergonhoso? Não me seis responder, Paulo, nenhum prejuízo há de te acometer, mas apresenta-te de forma nobre perante o argumento como perante o médico e responde com sim ou não as minhas perguntas. Mas eu não teria maior preferência, Sócrates. E algum outro homem a teria? Não me parece, conforme esse argumento. Portanto, eu falava a verdade, que nem eu, nem tu, nem qualquer outro homem preferiríamos cometer injustiça a sofrê-la, pois acontece de ser pior. É claro. Vês então, Paulo, que comparando uma refutação com a outra, elas em nada se parecem? Embora contigo todos os outros concordem, exceto eu, para mim tu me bastas, mesmo sendo apenas um, pois concordas comigo e testemunhas em meu favor. E eu, dando a pauta da votação somente a ti, dispenso os outros. E que esse ponto esteja estabelecido por nós. A seguir, investiguemos sobre o segundo ponto em que divergimos. Se pagar a justa pena uma vez cometida a injustiça é o maior dos males, como tu presumias, ou se não pagá-la é um mal maior, como eu, por minha vez, presumia. Examinemos o seguinte: pagar a justa pena e punir de forma justa quem comete injustiça, porventura consideras a mesma coisa? Sim. Tu dirias então que nem todas as coisas justas são belas na medida em que são justas? Investiga bem, então dize-me. Não me parece, Sócrates. Examina também o seguinte: se alguém faz alguma coisa, porventura é necessário que haja também uma coisa que sofra a ação daquele que faz? Parece-me que sim. Aquilo que sofre a ação daquele que faz, porventura será tal qual a ação daquele que faz? Refiro-me a algo do gênero: se alguém açoitar, é necessário que algo seja açoitado? É necessário. E se quem açoita, açoitar impetuosa ou rapidamente, quem é açoitado, será açoitado também da mesma maneira? Sim.
Portanto, a afecção de quem é açoitado é tal qual a ação de quem açoita? Certamente. Então, se queimar, será necessário que algo seja queimado? E como não seria? E se ele queimar impetuosa ou dolorosamente, quem é queimado será queimado da mesma maneira que queima aquele que queima? Certamente. Então, se alguém cortar alguma coisa, o mesmo argumento não se aplicará, pois alguma coisa será cortada. Sim. E se o corte for grande, profundo ou doloroso, quem é cortado terá esse corte tal como corta aquele que corta? É claro. Em suma, vê se concordas, como há pouco eu dizia, que em todos esses casos a ação de quem faz é tal qual a afecção de quem a sofre. Concordo. Um desconcorde para pagar a justa pena é porventura sofrer ou fazer algo? Necessariamente sofrer algo. E não é pela ação de quem faz? E como não seria de quem pune? E como não seria de quem pune? E quem pune corretamente, pune de forma justa? Sim. Fazendo a coisa justa ou não? A coisa é justa. Então quem é punido não sofre a coisa justa quando paga a justa pena? É claro. E há consenso de que as coisas justas sejam belas. Com certeza. Portanto, um deles faz coisas belas, enquanto o outro, aquele que é punido, a sofre? Sim. André? Sim. Assim, uma vez que são belas, são boas? Pois são ou aprazíveis ou benéficas? Só uma pausa para André. Não, é só porque aqui ele está fazendo de novo uma confusão de dor. Porque todas as descrições de punição aqui foram punições físicas. É corte, é açoitamento, é não sei o que lá. Vamos ver onde é que vai dar. Mas aqui a dor voltou a ser uma coisa que eu acho que é menos contemplativa do que a dor que aparece antes. A minha ele não está convencendo, ele parece estar enrolando. Vamos ver. Na verdade, aqui se trata só da relação, né? Entre aquele que age e aquele que sofre a ação. Sim. Mas quando eu cometo uma injustiça, eu ajo sobre alguém. Sim, mas eu provo. Fala. Aí, tipo assim, é como se houvesse aqui e todas essas coisas, eu acho que é consenso que provocador, essas coisas que acontecem aqui. Só que elas são justas. Mas eu acho que a dor é irrelevante, André. Eu acho que o importante é porque elas são mais belas do que dolorosas. Eu acho que o mais importante aqui é a correlação entre a ação do que age e o sofrimento, digamos assim, daquele que sofre a ação. Mesmo que, tipo assim, olha aqui, ó, se tratasse de fazer cócegas, tá? Então, se eu faço cócegas em você, você sente cócegas. Se eu faço muitas cócegas, você sente muitas cócegas. Se eu faço poucas cócegas, você sente poucas cócegas. O que ele quer mostrar, não sei porque que ele se alongou tanto, uma coisa meio evidente, mas é que há uma relação entre a qualidade, digamos assim, da ação que um faz e que um sofre. Então, sofrer aqui tem a ver com sofrer a ação, não necessariamente com sofrer uma dor por conta da ação, mesmo que ela seja uma ação positiva. Não, eu entendi assim. Eu só acho que não é desproposital o fato dele utilizar esses exemplos que são exemplos de dor. Eu não acho que isso é ingênuo, entende? Torna evidente que é diferente em quem... Ele está dizendo que é igual, mas a qualidade é diferente em quem impõe e em quem sofre, né? De uma forma ou de outra, o que está acontecendo é a caracterização de ações justas e injustas, que podem parecer dor, mas que não são, a depender de serem justas ou injustas. Vamos seguir.
Pode seguir, Cláudia. Me perdi, peraí. A gente está, portanto, não. No assim, uma vez que são belas, né? Assim, uma vez que são belas, são boas, pois são ou aprazíveis ou benéficas. Necessariamente. Portanto, quem paga a justa pena não sofre coisas boas. Como parece? Portanto, ele não se beneficia. Sim. Será porventura o benefício que contemplo, a sua alma se torna melhor quando ele é punido? É plausível. Portanto, quem paga a justa pena não se livra do mal da alma? E nada? Eu só queria fazer, enfim, observar o benefício, né? Ele vem lá nesse argumento correlativo, e aí, então, bom, se é assim, né? Se quem pune justamente, então quem sofre a punição sofre justamente. Ora, mas se quem pune justamente, essa ação é bela, a ação de punir com justiça é uma ação bela, então ela é uma ação benéfica e deveria ser prazerosa, mas vamos deixar o prazer de lado por enquanto. Ela é uma ação benéfica. Pode ser sadomasoquista. Não, inclusive esse exemplo aqui ele mostra claramente como a gente tem dois sentidos de prazer, né? Porque tu vê, a ação bela, ela é prazerosa porque ele disse que ela era prazerosa, mas ela obviamente não é prazerosa para quem sofre a punição, né? No sentido de, se ela for uma punição, sei lá, de prisão. Eu pensei em várias coisas horrorosas, mas acho que prisão tá bom. Prisão, ela não vai ser dolorosa, né? Ela não vai ser prazerosa, ela vai ser dolorosa. Mas deixa eu só que eu queria falar. Bom, tudo bem, é sobre isso, André, porque eu não terminei ainda meu ponto sobre a sua alma, se torna melhor. Eu quero dizer. Diga. Fala. Não, é sobre isso rapidamente, porque em Platão, se ela sabe que ela errou, ela está recebendo uma punição, por mais que seja flagelo, é para ser prazeroso, porque é justo. Porque expurga, né? Isso expurga. E aí a gente tem uma história da humanidade essa prática mesmo, né? O cristianismo achou isso bem ótimo. Se você errou, você se autoflagela, que vai dar bom. Tem algumas pessoas que fazem, inclusive no meu lugar tem uma seita que ainda trabalha com isso. Eles se chicoteiam assim, lá na rua. Então, essa ideia que, tipo, se eu sei que eu errei, que eu cometi uma injustiça, ser punido é um prazer. Gente, mas tem que ser dois sentidos de prazer, não é possível, e dor, porque é óbvio que a pessoa tá se flagelando aqui, isso não pode estar sendo prazeroso, gente. Tem duas coisas acontecendo. Uma coisa é a dor corporal e a outra coisa é essa outra coisa que tá acontecendo na cabeça dela, sei lá, essa coisa psicológica, ou eu sei, a contemplação. Sei lá, o que é esse negócio aí que é bom. Agora, tem alguma coisa que ele não poderia negar que tem alguma dor corporal que está acontecendo. Então, meu ponto é que essas duas coisas tinham que estar sendo distinguidas. E no argumento anterior, elas não parece que não foram. Gabi? Eu acho que é mais ele vai estar tipo antecipando essa questão, aquela mesma coisa do remédio. O remédio é ruim, é amargo, mas a prisão, né, o castigo vai fazer com que ele... que aquela dor ela passe, depois vai ser prazeroso ao saber que ele foi corrigido, né? Ele não vai estar mais cometendo a injustiça, né? Vem aquela história que ele não desenvolve aqui, né? Mas que mais na frente ia ser os prazeres de antecipação, né? Que não dói, mas só que vai ser melhor o resultado da punição do que ficar naquela dor naquele momento. Mas aí será que essa perspectiva seria a contemplação? A contemplação seria isso, de pensar o prazer futuro que vai vir. Tipo, dói, mas só que tem a contemplação do que o resultado daquela dor vai causar. Isso seria o prazer. Seria uma hierarquia de prazeres, assim, da questão ética dele estar decomposto. Amiga, eu acho que a contemplação, no que eu estou entendendo até agora, não é uma contemplação do prazer futuro, é a contemplação da justiça. Eu estou vendo a justiça sendo feita.
Então, assim, tá doendo. Aí sim, tem dois tipos de dor aqui, né? Porque tá doendo no meu corpo. Mas é a justiça. E aí foi o que eu falei anteriormente. Tipo, qual o prazer desse? Tipo, o que é melhor? Contemplar na hierarquia da coisa, entendeu? Importa se eu tô sofrendo essa dor física, se eu tô em Platão, gente. Não tô falando se é, né? Mas em Platão, contemplar a justiça é melhor mesmo que estar doendo no corpo. Entende? Sim, concordo. Aí no caso no caso anterior, o que eu estava querendo dizer é uma coisa muito parecida, porque no caso, quando eu cometo uma injustiça, não está doendo nada em mim. Eu não perdi nada. Não foi eu que perdi as terras, não fui eu que perdi os meus bens. Não está doendo nessa dimensão mais sensível. Mas é a injustiça que eu estou contemplando, que ela me dói. Entendeu? O Saulo, ele pergunta se a chave estaria na palavra sofrer, ainda que empregada em sentido físico. Eu não tenho certeza se é, assim, não tenho certeza, sabe? Porque a palavra sofrer, ela não tá no texto, né? Porque o texto, ele tem duas palavras, uma no ativo e outra no passivo. Isso. Né? A gente aqui precisa traduzir com esse sofrer, mas na verdade é o injustiçar e o ser injustiçado. Seriam essas as palavras que aparecem no texto. Não aparece sofrer, é que a gente acaba dizendo cometer injustiça, sofrer injustiça, mas na verdade o que está no texto é injustiçar e sofrer injustiça. E ser injustiçado. Então, claro, tem um sentido em que o que é passivo, ele sofre algo, né? Mas é isso, assim, isso não precisa envolver necessariamente dor. O passivo não precisa necessariamente sentir dor ao ser um paciente de alguma coisa. Além das cócegas, que eu dei exemplo antes, a gente poderia pensar em, sei lá, em amar e ser amado, né? Ou, enfim, tantos casos, né, de talvez de um passivo que não é a voz passiva, né, na verdade. Pode voltar a esse ponto, tá, Saulo, se você quiser elaborar mais. Mas eu queria mencionar também o negócio dessa passagem aqui, que é onde eu interrompi, que, bem, então, aplicar a justa pena, ela beneficia, porque é uma coisa justa, então ela é benéfica. E aí ele diz assim, tá, mas que benefício é que ela faz, né? E aí ele diz, a sua alma se torna melhor quando é punido. Pessoal, e olha o que responde o Paulo. É plausível. Super plausível. Quer dizer, da onde que vem esse negócio? Isso aqui é mais uma, assim, né? E é interessante como ele usa esse argumento também na República 1, assim, né? Então, parecem ser argumentos que têm, de fato, assim, um nível de superficialidade, sabe? Assim, não tá, né? Ele não vai a fundo. Claro, a tese é profunda, é importante, mas ele não explica muito como é que esse benefício, né, é tal que ele beneficia a alma da própria pessoa quando ela é punida. É só para observar que como a gente tem uma tese forte e eu acho que a gente não tem um argumento um argumento assim detalhado o suficiente para ela. É uma tese que o Paulo simplesmente aceita. Aqui eu acho que tem a coisa que a Gabi falou da harmonia. A gente tem uma situação de injustiça e aí isso precisa ser reconduzido para uma situação de justiça. Então, no caso, a punição ela
vai fazer bem para sua alma, porque ela vai te reconduzir, não? Gabi? É uma pedagogia malvada, assim. No mínimo. Apanha, mas aprende. No mínimo. Uma pedagogia, assim, bem cruelzinha. Mas a aposta aqui é numa espécie de harmonia. Pode falar, né? A justiça, eu acho que ela está sendo concebida como retributiva. Ou seja, você fez alguma coisa injusta e agora você vai sofrer alguma coisa para compensar o mal que você causou. Né? Então, é uma espécie de compensação. Ela não tem necessariamente, ela pode até ter um objetivo educativo, digamos assim, mas eu acho que ela é sobretudo a ideia de que você está, de fato, reequilibrando, né? Se cometeu se desequilibrou as coisas, né? Você tirou alguma coisa de alguém, agora você tem que sofrer, algo tem que ser tirado de ti para reequilibrar as coisas, né? Mas eu mantenho uma coisa do educativo porque é na alma. É a alma que vai sentir essa coisa, né? Então, é um equilíbrio, mas é bom para a alma, não é? Ele não vai ser audacioso falar que é bom para o corpo. Foi ótimo. Mas é bom para a alma, de modo que a alma vai aprender alguma coisa de necessidade de equilíbrio. E aí eu concordo contigo em relação a essa que falou, retributivo, né? Uhum. Retributivo, eu penso que é assim mesmo. A gente podia talvez pensar que de fato, assim, me ocorreu uma coisa agora, acho que me escapou. Podia ter alguma coisa que a alma, ela se torna bela. Talvez ele vai dizer alguma coisa assim, né? Quando você sofre uma ação bela, de alguma forma, por essa ideia dos correlativos aí que ele vinha, né? Se alguém faz algo belo para você, de alguma forma você se torna belo. Então vamos supor que ao sofrer uma ação justa de punição, de alguma forma a minha alma se torne mais bela ou mais justa, né? E nessa medida teria algo de prazeroso nisso, né? Porque eu tenho algo em mim que é melhor, né? Mais harmonioso, enfim, sei lá. Eu queria só dizer que isso não me parece. Não sei se a Gabi concorda ou discorda. Mas não me parece comum em Platão. Essa ideia de tipo, da justiça retributiva. Não me lembro, assim, de outra ocasião ter isso. Não, assim, eu vejo mais uma questão da justiça ser como algo harmonioso, né? Não de, tipo, comigo, eu acho que... Não me lembro de punições, Gabi, assim, não lembro. Porque eu estava muito apaixonada por Platão, porque acontece, às vezes, que eu não me lembro disso, eu não acho isso bonito, é por isso que eu tô refletindo aqui. Eu não me lembro dessa sanha punitivista aqui, claro. Não lembro, assim, de ter visto em outro episódio. Mas é isso mesmo que tá escrito, né? Então... Tem nas reencarnações, né? Que na questão das melhores, da pior vida, da melhor vida, tem nessa questão. Mas em vida, assim, na prática... mas isso é suficiente. Essa lembrança foi suficiente para reacender aqui minha memória. Pensando. Vamos ler mais um pouquinho? Eu não sei, falta 4 minutos para as 8, mas não sei o que vocês acham. Sim. Continua ou para aqui, mais ou menos? Na nota, ele tem um resumo. Eu não sei se ele vai mudar de argumento mais na frente.
aqui. Quer finalizar lendo o argumento? O argumento que está na nota 92. É o nota 92, né? Eu vou ler, tá, Gabi? Para sua rinite aí ficar em paz. Tá bom. Então, na nota 92, ele diz assim: vejamos o resumo da primeira. Olha só, gente, olha o B.O. A primeira das 3 partes do argumento de Sócrates, que pretende refutar a tese de Polo de que pagar a justa pena, uma vez tendo cometido injustiça, é o maior dos males, né? Então, a tese de Polo é essa. Pagar a justa pena, mesmo tendo cometido injustiça, é o maior dos males. E aí Sócrates vai dizer que não é isso. Que se eu cometi uma injustiça, pagar a justa pena é bom. E aí, o passo a passo do argumento é: 1. Pagar a justa pena e ser punido de forma justa são a mesma coisa. 2. As coisas justas são belas, na medida em que são justas. 3. Quando alguém faz alguma coisa, é necessário que haja outra coisa que sofra a ação daquele que faz. Como, por exemplo, quando alguém corta, é necessário ver algo que seja cortado. 4. A ação de quem faz é tal qual a afecção de quem sofre. Como, por exemplo, quando alguém provoca um corte profundo e doloroso, a pessoa cortada sofre um corte profundo e doloroso. 5. Pagar a justa pena é sofrer algo. 6. Aquele que pune alguém de forma correta, o pune de forma justa e, portanto, faz o que é justo. 7. Aquele que sofre a punição justa experimenta o que é justo. 8. Na medida em que, segundo a premissa 2, né, as coisas justas são belas na medida em que são justas. Então, na medida em que, segundo a premissa 2, o que é justo é belo e bom, quando aquele que pune o faz de forma justa, ele faz o que é belo e bom. Quando aquele que é punido sofre uma justa punição, ele sofre o que é belo e bom, sendo assim beneficiado. E 9, ser beneficiado é tornar melhor a alma e se livrar do mal da alma. É bem isso que Inário está falando. No sentido de expurgar o mal, né? Achei assim, não gosto, desculpa, Platão, mas isso aqui é Mas tá, né? É que ele construiu o raciocínio com base nos pressupostos morais da época dele, né? Eu acho que é por aí a coisa, né? Mas esses pressupostos morais estão até a nossa época, né, Cláudia? É isso que me incomoda, porque, tipo, quando a gente pensa no sistema de justiça no Brasil, é uma coisa assim. Sim, mas assim, o argumento é bom. A gente pode concordar com o pressuposto, mas o argumento é bom. Pode falar, Ana. Eu acho até que, agora assim, nessa reconstrução aqui, até tem uma coisa interessante que é, digamos assim, então, se é justo e belo, então tem que ser benéfico. E aí a gente vai fazer, mas é benéfico pra quê, né? Não pode ser benéfico pro corpo, que como tu falou, né? Não pode ser benéfico pro corpo, porque afinal de contas o corpo sofre alguma coisa, né? Então, a outra possibilidade é que é benéfico pra alma. Então, em certo sentido, assim, pode ser que o argumento não seja tão ruim, como eu falei, né? Tirou de lugar nenhum, assim, né? Se a gente supuser que se é benéfico, tem que ser benéfico ou para o corpo ou para a alma, porque só tem essas duas opções, e não é benéfico para o corpo, porque o corpo, na verdade, sofre algum malefício, então onde seria benéfico para a alma? É uma hierarquia de benefícios, né? Seria um bem supremo tu ter bem superior tu ter a alma expurgada do mal que tu cometeste, né? O grande problema disso é que eu estou indignada com isso, gente? Desculpa. Mas o grande problema disso é que a gente tem que confiar que quem pune está sendo justo.
Sim, mas isso está dado no pressuposto que é uma punição. Tu está concebendo que aquela punição é justa. Não, para mim o mais difícil é tu conceber que a pessoa entenda por bem para ela qual que ela cometeu. Isso para mim é o mais complicado de aceitar. Isso daí é a contemplação da justiça que vai apaziguar essa alma, né? É ele entender o que é justo. É que, tipo assim, eu vacilei, cometi uma injustiça. E aí eu fui punido pela injustiça que eu cometi, e essa punição é bela e boa, porque ela é uma punição. É uma pessoa que é o mesmo justo, né? Então, se eu sei o que é justo, eu vou ficar de boas com essa punição. Pois é. Aí é uma coisa que me confunde um pouco, já desde os argumentos da leitura da semana anterior, é que isso não é uma coisa relativa às pessoas, na verdade é um justo em absoluto, né? Não é o que eu acho justo. Por isso que eu me incomodo um pouco com a coisa da reprovabilidade social, porque não necessariamente a sociedade vai concordar num justo absoluto, né? Sim. E a verdade é que ele fez isso tudo quase sem falar o que ele acha que é justo. A gente tem exemplos, né, dos injustos, né? Que o injusto é roubar, matar injustamente e tal. E agora acho que o que a gente sabe aqui é que o justo, por exemplo, seria dar uma pena para alguém que cometeu uma injustiça. Então, uma pena justa, aquela pena devida, né? A gente sabe muito pouco, na verdade, sobre a justiça, na verdade, né? Isso me torna um pouco mais claro o que estava me incomodando, no sentido de usar. Eu prefiro o feio do que o reprovável, eu prefiro o feio do que o vergonhoso, justamente por essa questão do consenso social, não por ser consenso social, mas por ser um valor relativo. Isso implica uma valoração relativa desse bem, justiça. Eu não sei como é que ele pode não ser relativo, mas o que me parece que está sendo buscado aqui é o que é o bem em si, é o que é o justo em si. Então, pouco importa porque uma sociedade inteira pode errar, tu pode dizer lá que erraram, por exemplo, quando mataram Cristo, com conformidade de outras pessoas. Uma sociedade pode incorrer numa injustiça em si. Então não é o fato daquilo ser reprovável socialmente, ou ser reprovável por mim, ou ser vergonhoso, que vai... Tu pega, por exemplo, numa turminha de colégio aí, a mais bonitinha, ou a mais não sei o que, tem a vergonha, ou não tem a vergonha. Então eu não acho... Eu fico um pouco desconfortável com essa noção de reprovabilidade associada ao que é feio nesse aspecto do texto. Diga lá. Eu acho que eu tenho um delay aqui, quando eu aperto o microfone ele demora um pouco. Eu acho que as duas coisas tem que ser guardadas, assim, né? Tem a visibilidade ou a acessibilidade, e também tem o em si, no caso do belo e do feio. Eu tô pensando assim, no que eu, né, sei lá, o tempo, por exemplo, em Aristóteles, né, que ele tem uma parte dele que é real, que é o movimento, mas ele é tempo para alguém, digamos assim, ele tem que ser medido de alguma forma, né, ele tem que ser apreendido, né. Então parece que o belo e o feio, eles têm essas duas dimensões também. Eles têm uma dimensão que é uma dimensão real, mas eles têm uma dimensão também que é a da apreensão pelo... Então ele é uma coisa meio, assim, comunitária mesmo, assim. Eu acho que ele é possível de ser apreendido, mas é que não é o fato de que aquilo que a comunidade entenda que necessariamente vai dizer o que é o que... Exato, precisamente. Exatamente. Não é?
Acho que o caminho é o inverso, é a sociedade alcançar o que é justo e não ela determinar o que é justo. Eu ia dizer uma coisa com a Cláudia, que existe um bem como se fosse paradigmático, assim, e existe as relações aqui. Então, isso que ele está chamando de justo e injusto aqui é em vistas desse em si, mas não dá para ser esse em si porque é o das relações, é o espelho desse em si. Oi, Nara. Não, e inclusive eu acho que a gente poderia supor que a posição, né, dos opositores, né, do Gorgias, ou do Polo, ou do Cállicles, ela é precisamente essa que a Cláudia estava criticando, né, que é essa que a posição que o belo e o feio, eles estão só na comunidade, né, então a gente pode através da retórica, né, criar esse negócio, né, criar o belo e o feio, né, a gente ele não está nas próprias ações das pessoas. É justamente isso. Eu penso que é justamente isso. O que ele está criticando é essa mobilidade do bem e do justo conforme convenção social e esquecendo que existe esse paradigma, né? Amores, passamos das 8, são 8h10, eu cheguei direto aqui, não jantei. Que tal? Nós podemos parar hoje? Tá Sim. bom. Vamos. Alguém sabe daqui a 2 semanas, agora ou não? Daqui a 2 semanas, eu acho. Não estou com a data agora nesse momento. Dia 26? Então provavelmente não é, porque dia 26 eu tenho compromisso. Tá, então provavelmente. Dia 3? Provavelmente é no. Terrível essas pessoas, né, que não sabem nem as datas das coisas que elas propõem. Mas é porque como eu tinha vários compromissos no meio do caminho, daí a gente foi puxando pra frente ou pra trás. Dia 26 é SBEC, a gente não vai estar aqui. Dia 19, então? Não, o Saulo tá colocando 3 jogos. Tá bom, beleza, obrigada, Saulo, pela ajuda aí. Pessoal, muito obrigada pela sessão. Eu que agradeço. Nos vemos então daqui a 3 semanas. Continuamos aí do ponto onde paramos. 475, eu acho. B. Mais ou menos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.